Amém. Meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Eu estou muito contente nesta noite por um motivo muito simples. Porque eu sinto que Deus falou comigo através da sua palavra. E quando isso acontece, minha alma se rejubila, minha alma se enche de alegria. E eu fico cheio de expectativas, cheio de esperança, de que essa mesma voz do Senhor, que me falou e que me ensinou e que ministrou ao meu coração, fale também ao coração de vocês. E talvez vocês se perguntem: Martorelli, como é que você chegou a esta conclusão? Como é que você chegou a essa percepção de que Deus falou ao seu coração através da sua palavra? Para mim foram duas as evidências. A primeira é que aquilo que eu recebi de Deus, como voz de Deus, lendo a passagem que nós iremos compartilhar nesta noite, era exatamente o oposto daquilo que eu pensava, daquilo que eu sentia e daquilo que eu queria. E quando nós, lendo as Escrituras, somos conduzidos a uma mudança de pensamento e de atitude, eu sinto que isso é a operação do Espírito em nossas vidas. Porque frequentemente os nossos pressupostos, os nossos desejos, as inclinações de nosso coração e de nossa mente tendenciam a interpretação e a leitura que fazemos de qualquer texto, inclusive das Escrituras Sagradas. Mas quando a palavra de Deus se impõe na contramão, no contrafluxo, na contramaré de tudo quanto a gente pensa, de tudo quanto a gente deseja e de tudo quanto a gente quer, é sinal de que há uma voz de Deus, a qual nós devemos obedecer ou desobedecer, a qual nós devemos acatar ou a qual nós devemos, em relação à qual nós devemos nos rebelar. Mas a segunda evidência parece uma bobagem, mas que quando eu vi e quando li, me encheu de alegria. O texto em que eu vou falar a vocês está no Evangelho de João. E o Evangelho de João é o mais grego de todos os evangelhos. Foi escrito por João para a igreja, por todo o mundo de língua e filosofia e pensamento grego. É por isso que no prólogo de João, Jesus é apresentado como o Hologos, a palavra, o verbo. E todo o Evangelho de João é assim, marcado por essas caracteres, por essas ideias, por essas expressões, que tem muito a ver com o pensamento e o sentimento dos gregos e gregos. Mas quando eu olhei esse texto e encontrei uma expressão que deveria ser a mais grega de todas as expressões, onde se lê: em verdade, eu vos digo. E aí eu esperava encontrar aqui essa expressão grega, enaletheia, enolaletheia, legou, eu vos falo. E essa aletheia, essa verdade grega, era a palavra que eu esperava encontrar. Mas aí eu encontrei a mais básica, simples e elementar de todas as palavras, Thomas. Aqui está escrito: amém, amém. Em verdade, é simplesmente assim é, amém e amém. Ele é o amém, Ele é aquele que é. Hoje eu queria fazer algo diferente, Marcão. Eu queria que todo mundo tivesse Bíblia, Marcão. Não está valendo celular hoje, está barrado, é todo mundo com Bíblia na mão, e o texto é João capítulo 6. Rosa, ajuda lá também, para todo mundo ter Bíblia na mão. E não está valendo celular, aquele negócio, não, aqui e tal, não, vamos todo mundo com a Biblinha na mão. Eu tenho tanta coisa para dizer, eu não sei se vocês vão ter estômago para receber tudo, e se a gente vai ter tempo, mas eu não sei. João capítulo 6, na minha Bíblia está na página 1072, 1072. João capítulo 6, a parte que eu quero
comentar com vocês é aquela que começa no versículo 22, João capítulo 6. Não dá tempo de falar de todo o capítulo 6, ele é um capítulo longo, mas preste atenção, porque os acontecimentos anteriores a este que nós vamos conversar e ler são importantes. João capítulo 6, a página 1072 aqui na minha Bíblia. Preste atenção, gente. Jesus estava em um daqueles dias de pregação, em que ele sai por aí pregando. Como quase metade dos discípulos de Jesus eram pescadores, ele dispunha de um meio de transporte comum, que eram os barcos dos discípulos. Ele entrou em 2 barcos com seus discípulos e foram até a região de Tiberíades. Tiberíades é uma cidade que ficava à beira-mar, ali no Mar da Galileia. Chegando lá em Tiberíades, ele pregou durante todo o dia, e ao final daquele dia, ele chegou para Filipe e disse: olha, por favor, deem-lhes de comer. E aí, vocês conhecem essa história, eles não tinham que dar de comer, e é quando Jesus transforma 5 pães, 2 peixes, alimenta toda aquela multidão de pessoas, e ainda soberjam, e ainda sobram cestos. Depois daquele milagre extraordinário da multiplicação de pães e peixes, Jesus sobe a um monte e vai orar sozinho. Ele precisava se isolar para um tempo de oração, e aí ele fica orando até a chegada da noite. Os seus discípulos, sabendo que a maré estava virando, decidem, mesmo sem Jesus, voltar para Cafarnaum. Entram num só barco e voltam para Cafarnaum. Quando eles estão no meio da travessia de Tiberíades para Cafarnaum, o mar se agita, tudo fica complicado, eles sentem-se atemorizados porque conhecem os perigos dos ventos e das águas no Mar da Galileia, e quando eles estão assim aturdidos e preocupados, Jesus, vindo por sobre as águas, vai ao encontro deles, serena as águas, e eles chegam até a cidade de Cafarnaum, que é a base do ministério de Jesus. É a essa altura que nós encontramos o versículo 22. Vocês estão comigo lá? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, lá em Tiberíades, notou que ali não havia senão um pequeno barco. Eles foram em 2 barcos, mas quando voltaram, pegaram apenas um dos barcos que haviam levado. Não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Lá era a base ministerial de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Eles estavam envolvidos ainda por aquela experiência da multiplicação de pães e peixes. Era algo extraordinário, num tempo difícil, num tempo de escassez, num tempo de fome, num tempo de pobreza, numa região extremamente pobre que era a Galileia. Um milagre como aquele acontecera. Quando chegaste aqui, versículo 26, disse Jesus: amém, amém, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Por favor, olhem para mim. Esse é o primeiro e mais importante ponto de nossa reflexão agora. Jesus diz a eles que vocês vieram até mim, vocês me procuraram lá em Tiberíades, saíram de Tiberíades, vieram aqui a Cafarnaum, as multidões se reúnem e querem me ouvir, querem me ver, querem estar perto de mim por causa do pão que vocês comeram e por causa da experiência que vocês tiveram de saciedade, de fartura. Mas vocês não estão vindo após mim por causa do sinal.
Preste atenção, gente. Mas o sinal não é a multiplicação dos pães? Gente, pão é pão. Eles comeram o pão, mas eles não enxergaram que no pão havia um sinal. E qual era o sinal que estava presente na multiplicação dos pães? O sinal que estava presente é que Jesus é o Filho de Deus, Ele vem da parte de Deus, a voz dele é a voz de Deus, o caminho dele é o caminho de Deus para a nossa vida. Esse é um problema seríssimo da igreja dos nossos dias. A gente percebe o operar de Deus na nossa vida, percebe a mão de Deus na nossa vida, mas não atribui isso a Deus. Ainda que a gente dê graças, ainda que a gente perceba que aquilo não viria de modo corriqueiro, de modo comum, de modo natural, isso não implica numa relação de fé para com o Senhor Jesus e para com o Pai que Ele enviou. Preste atenção. Amém, amém, em verdade vos digo, vós me procurais porque vistes sinais. Não, vós me procurais não porque vistes sinais. Versículo 26. Se vocês tivessem vindo aqui porque viram o sinal, creram no sinal, eu estaria contente. Mas vocês estão vindo aqui não porque viram os sinais, não porque reconheceram nisto algo que é muito maior do que isto em si, que aponta para uma outra realidade. Vocês vieram aqui por causa dos pães e porque vocês se fartaram. Trabalhai não pela comida que perece. A comida que não perece é essa nossa relação com Deus. A comida que perece é esse pão que eles vieram, comeram, sobejaram 12 cestos, mas aquele pão acabou também. Trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Vejam como havia uma fixação na cabeça desses caras pelo pão. Veja bem, Lourdes, eles dizem no versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Patrícia, eles querem um sinal, eles já esqueceram o sinal de ontem, eles querem um sinal de hoje. Que sinal fazes? Se tivesse ficado aí, Pati, beleza. Eles estão pedindo um novo sinal. Mas sabe o que é que eles continuam? Eles querem dar a ideia a Jesus. Eles querem dar uma ideia a Jesus. Eles dizem assim no versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Pronto. Eles não apenas pedem um novo sinal, mas já dão a deixa. Sim ou não? Olha, qual é o sinal que tu fazes para que creiamos que tu és o Filho de Deus, que a tua palavra é a palavra de Deus, que o teu caminho é o caminho de Deus? Nos dá um sinal para que creiamos. E aí eles dão mais uma sugestão. Os nossos pais comeram o maná no deserto, porque assim está escrito, eles lhe deu de comer pão do céu. Então faz o seguinte, multiplica de novo pão para a gente, dá pão para a gente, oferece-nos pão de novo. É isso que eles querem. Eles estão fixados, eles não compreenderam que aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes era um sinal da identidade de Jesus. Agora vamos continuar. Versículo 32, replicou-lhes Jesus, amém, amém. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Replicou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede.
Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Meus irmãos, Jesus diz algo tremendo aqui. Vocês lembram da narrativa do maná no deserto? Deus sustentou o seu povo durante a peregrinação no deserto, dando-lhes maná. E o que era o maná? O maná era uma espécie de seiva de orvalho que cobria as pedras. Vocês lembram disso? Eles raspavam o orvalho e aquilo que descia como em escamas, em pequenas camadas de pão, estava sobre tudo o que eles podiam ver. Eles colhiam o maná e eles entendiam que aquele era um pão que desce do céu. E Jesus disse: não foi Moisés que deu o pão que desce do céu, porque o pão que Moisés deu a vocês não vem do céu, vem da atmosfera. Marcos, vem do mesmo lugar das codornizes. De onde vêm as codornizes? Não caíram codornizes também? E eles comeram as codornizes? Vieram aqui, ó. É dessa dimensão, vem dos ares, vem dos ares. Assim também o pão que eles comeram, o maná, era uma operação miraculosa de Deus, através do qual esse orvalho se tornava comestível. Assim também, Deus miraculosamente fez com que as codornizes que voavam viessem, convergissem e caíssem, e servissem de alimento, de tal maneira que eles não precisavam caçar codornizes, eles colhiam codornizes. Mas isso não é do céu, não. O pão que desce do céu sou eu, disse Jesus. Eu li isso e engrandeci o nome do Senhor, porque aquele pão que a gente acha que vem do céu é o mover de Deus nas circunstâncias. Mas você pensa que é isso que Deus quer para você? O mero mover dele nas circunstâncias, fazendo chover codornizes, fazendo água manar da pedra, fazendo o maná se tornar esse orvalho comestível das pedras? É o agir de Deus nas circunstâncias? É isso que você está procurando? É isso que vai lhe satisfazer? Deus quer que você encontre o céu, não apenas as circunstâncias. E este céu é a nossa relação com aquele que está sentado no trono. Ele é que está nos céus. E crer que Jesus foi enviado por ele, que o ensino de Jesus é a palavra dele, que o caminho de Jesus é o caminho de Deus, isso é o pão que vem do céu. Não vem assim das circunstâncias. Não é 5 pães e 2 peixes multiplicados porque as pessoas estão com fome hoje à tarde. Aquele pão não vinha das circunstâncias, sim ou não? Do milagre anterior lá em Tiberíades, eles tinham fome, Jesus discerniu a fome, encontrou alguém que lhe desse 5 pães e 2 peixes, transformou, multiplicou aqueles pães e resolveu o problema deles. O tempo todo, nós queremos resolver os nossos problemas circunstanciais. O que Deus nos oferece é a solução definitiva, acima de todas as circunstâncias. A solução definitiva é discernir que Jesus é o Filho de Deus, a sua voz é a voz de Deus, a sua vida é a vida eterna, o seu caminho é o caminho de Deus. Sueli, se eu passar aqui uma lista com pedidos de oração, sabe o que vai chover mais do que codornizes nessas cestas? Problemas circunstanciais. Minha tia está doente, resolve o problema da minha tia. Eu estou desempregado, resolve o problema. Eu estou numa crise conjugal, resolve o problema, Senhor, da minha crise conjugal. Esses são problemas o quê? Circunstanciais.
E qual é a solução que está para além dos problemas circunstanciais? Senhor, dá-me uma relação viva contigo. Senhor, cria uma conexão inquebrantável entre mim e ti, de tal forma que a minha vida seja me alimentar de ti continuamente. A gente está com a cabeça nas circunstâncias, mas Jesus diz: isso é sinal de quem eu sou. Creiam em quem eu sou, que as circunstâncias vão se resolver por elas mesmas, ou não vão se resolver, porque se resolvendo ou não se resolvendo, isso é secundário. O que é essencial é que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, sua palavra, sua voz, sua vida e seu caminho procedem de Deus. Mas isso é tão difícil, Djalma, que uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. Veja o que é que Jesus diz, versículo 36, porém eu já vos disse, embora me tenhas visto, não credes. Não credes em quê? Não credes em quem eu sou. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Reverendo Thomas, olha aqui a velha doutrina da graça irresistível, da vocação de Deus sobre os homens. Porque, Thomas, não é pelo discurso e pela concordância intelectual, porque isso não dá conta do problema do ser humano. O ser humano não consegue fugir da esfera circunstancial. Ele nunca terá mais do que maná, nunca terá mais do que codornizes, nunca terá mais do que água que brota da terra, nunca terá mais do que pão multiplicado, do que peixe multiplicado, tudo isso na esfera circunstancial. Se Deus o Pai não der um movimento nesse ser profundo e poderoso, levando-o ao conhecimento de Jesus, criando nesse indivíduo uma conexão com Jesus, que é para a vida eterna. E Jesus está dizendo isso: olha, o problema não é de vocês não, é porque o Pai não operou em vocês a obra que Ele precisa operar, para que o que vocês carecem aconteça e vocês transcendam essa circunstancialidade. Versículo 38, porque eu desci do céu. Aí lascou. Aí ele coloca, Marcos, um outro elemento, que é o problema da vontade. Veja, o primeiro elemento é esse elemento que nós temos aí, dessa dimensão em que todos nós estamos, das nossas carências, que vêm todas elas desta perspectiva, ignorantes de que a nossa real carência é de uma conexão com o Deus Pai, que se dá pelo Deus Filho, e que se opera pelo Deus Espírito Santo em nós. A gente fica nessa dimensão, e aí Jesus diz: olha, sabe qual é a denúncia disso tudo? É a vontade. Vocês estão aqui movidos pela vontade de vocês, a vontade de ter, a vontade de alcançar, a vontade de vencer, a vontade de se afirmar, a vontade de superar, a vontade. Vocês atravessaram o mar da Galileia, vieram até o meu encontro, porque estão com vontade. Eu, contudo, não vivo segundo a minha vontade. Versículo 38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Pronto, lascou. Porque o lance todo é essa vontade, é a minha vontade. Vocês estão o tempo todo pensando na vontade de vocês, e a vontade de vocês é que eu dê mais pão, mas não é a necessidade de vocês. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário,
eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha não pão multiplicado, peixe multiplicado, maná, orvalho feito comida, codornizes que caem em água que brota, mas vida eterna e vida para sempre, fruto da ressurreição dos últimos dias. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Sim, ele cresceu ali em Nazaré. Nazaré é outra cidade da Galileia. Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu estou entendendo as cogitações de vocês, os pensamentos de vocês, a murmuração de vocês. Vocês estão dizendo isso porque o Pai não os trouxe até mim, porque não foram tangidos, tocados pela operação do Pai. É por isso que vocês estão pensando em tudo isso. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus e que tem o visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Morreram porque aquele alimento era circunstancial. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eita pau! Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu seja quem eu sou, e eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu. E a vontade do Pai é que eu ofereça a vocês esse pão, e esse pão que dá vida ao mundo é a minha carne. Disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos de comer a sua própria carne? Mais uma vez vem o amém e o amém de Jesus. Versículo 53. Em verdade vos digo: se não comerdes a minha carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O que é isso, Ricardo? É participar da Eucaristia? É ser uma emulação da crucificação. Em verdade eu vos digo: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, jamais tereis a vida eterna. O convite de Jesus é que nós, renunciando à nossa própria vontade, vivamos a vontade do Pai revelada nele, em Cristo Jesus, e a vontade dele é que comamos do seu pão, bebamos do seu vinho, que comamos a sua carne e bebamos o seu sangue, que nos confundamos com ele na crucificação. Essa é a vontade de Deus. Nenhum de nós quer isso, nenhum de nós almeja isso, porque todos nós estamos aqui para viver a nossa vontade e não a vontade do Pai. Jesus disse: eu sou o pão do céu, porque eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. E nós nunca conheceremos a vida eterna até que comamos a carne e bebamos o sangue, comamos o pão e bebamos o vinho, comamos o corpo dele e o sangue dele, nos confundindo com ele na sua crucificação. Quem comer a minha carne, versículo 54, e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Crucificou sua vontade, crucificou suas aspirações, crucificou seu conforto, crucificou manazinho, codornizazinha, aguazinha, peixinho, sanduba de peixe. Mas tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também de mim se alimenta, e por mim viverá. Mas nós
chegamos àquela velha conclusão, meu irmão reverendo Marcos, que só Deus é pouco para mim. Ter só a Deus é pouco para mim. Trocar tudo o que eu tenho por Deus é demais. Ignorantes de que tudo sem Deus é menos do que nada. Tudo sem Deus é menos do que nada, é anátema. E só Deus é mais do que tudo. Que possamos sonhar, que possamos esperar. E tudo sem Deus é menos do que nada, porque é anátema, porque é maldição para as nossas vidas. E o que Jesus diz é: se vocês comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês estarão em mim, eu estarei em vocês. Esse é o meu lance com o meu Pai está em mim, eu estou nele, a vida que eu tenho é vida nele. E nós estamos nesse barato aqui entre nós dois, e o que eu estou sugerindo a vocês é que vocês entrem no mesmo barato da gente, eu vivendo em vocês, vocês vivendo em mim, e nós sendo um só ser. Versículo 58. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. O reverendo Thomas, foi uma tragédia ministerial. Esse sermão foi terrível. Veja as consequências da pregação. Foi pau. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o meu Pai não lhe enviar. E o versículo 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Já aconteceu, reverendo Marcos, uma tragédia dessa assim? Acabou um culto, sermão terminado, o pessoal disse: eu não aguento essa onda não, e todo mundo foi procurando o seu caminho. E aí, quando isso acontece no pastorado da gente, você traz uma palavra tão dura que o pessoal se dispersa. Aí no dia seguinte, você percebendo as implicações da sua palavra, você vai e liga para um, liga para outro, contemporizando. O que Jesus fez foi uma coisa bem diferente. Ele reuniu o conselho da igreja, no versículo 67, disse assim, ele reuniu o conselho e disse: então perguntou Jesus aos 12, vocês não querem pegar o bonde? Mais ou menos isso foi, não? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Agora, o problema, Renato, é o seguinte: por que esse discurso é duro? O que é de duro nesse discurso? É para comer pão e beber vinho? Eu como pão e bebo vinho. Vocês têm que comer o pão, beber o vinho. Se é isso, não há nada de duro nesse discurso. Para entender o que é duro nesse discurso, tem que ler Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Aí a gente entende o quanto há de duro nesse discurso. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Isso é comer o pão, isso é beber o vinho.
Página 1180 na minha Bíblia. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não tenho nenhuma justiça própria, já não sou eu quem vive, eu já não sou guiado por minha vontade, e a vontade de Cristo que habita em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Tudo que eu tenho é essa fé no Filho de Deus. O meu motor não é a satisfação de minhas necessidades circunstanciais, o meu motor é essa fé no Filho de Deus, na sua palavra, no seu caminho, no seu modelo, na sua vida. É só isso que eu tenho, isto me basta, e eu me sinto mais bem-aventurado do que todos os homens da terra, porque eu tenho, pela fé no Filho de Deus, comunhão com o próprio Deus. Aleluia. Duro é esse discurso, duro é esse discurso, porque a gente quer mesmo é ficar entrando no barquinho. Ele foi para lá, vai ter pão, ele foi para lá, vai ter bênção, ele foi para lá, vai ter poder de Deus derramado, e a gente não quer ir lá no tutano das coisas, na relação viva com o Pai, e Ele vive em nós, quando a sua vontade é nossa vontade, quando o seu caminho é o nosso caminho, quando a crucificação é o nosso modus vivendi, a nossa forma de existir. Vamos orar? Vamos ficar de pé, queridos. Aí, Rubens, eu fico pensando, como é que esse sermão estava aqui a vida toda e eu não vi? Como é que essa palavra estava aqui a vida toda e eu não enxerguei? Porque eu não fiz hoje outra coisa senão ir comentando versículo por versículo tudo quanto estava aqui escrito. E faz tempo. Karina, você lembra que sábado passado eu batizei Caio aqui? Caio é o filho de Cazuza e de Poliana. Batizei sábado Caio, nos braços da madrinha. Há uns 24 anos atrás eu batizei Jaqueline. Olha aí, eu batizei Jaqueline nos braços da mãe dela ali, ó. Ela tão pequenininha quanto Caio. É que eu venho pregando essa história há muitos e muitos anos. Batizei Jaqueline na igreja presbiteriana de Catende, provavelmente em 1992. Esse tempo todo essa palavra estava aí, como é que eu nunca a vi? É porque ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não o trouxer. E o Pai nos move na direção, e talvez o Pai tenha movido você, e você tenha tido o mesmo estalo que eu tive, que é o estalo de parar de ficar preocupado com as coisas da circunstância, porque mesmo os milagres que desejamos são os milagres circunstanciais. Orvalho comestível, chuva de codornizes, pedra que sai da água porque tem sede.
multiplicação de pães e peixes porque há fome. Isso é tudo milagre da circunstância. Isso tudo é efeito do poder de Deus. Mas a gente pode ter acesso ao poder de Deus, e o caminho para isso é crer no Filho do Senhor, aquele que o Pai enviou, e aceitar a sua vida, e aceitar a vontade dEle, e fazer dela a nossa vontade. Senhor Deus, tem compaixão desse teu povo e de mim também, porque a nossa mente só consegue ficar agarrada aos milagres circunstanciais que carecemos, porque sentimos fome, porque sentimos frio, porque nos sentimos sós, e por tudo isso te procuramos para que tu mates a nossa fome, para que tu aqueças o nosso frio, e para que tu desfaças a nossa solidão, sem nos apercebermos que o que nós estamos buscando, Senhor, não é o que tu queres nos oferecer. O que está proposto por ti é algo infinitamente superior, é a vida eterna. Jesus, tu é o meu pão, tua presença. Queremos renunciar, Senhor, a essa estrutura ilusória que só nos causa sofrimento, chamada eu, meu. Essa identidade falsa que nós construímos para nos iludir, e a quem servimos fazendo-lhe a vontade. Socorre-nos, Senhor, acode-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Queremos crer no teu Filho Jesus Cristo. Ensina-nos a fazer isso. Amém. Podem se assentar.